À medida que a noite avança e o mundo ao redor desacelera, algo curioso acontece para muitas pessoas. O corpo se aproxima do descanso, mas a mente parece despertar. O silêncio que deveria trazer alívio se transforma em um espaço amplo demais, onde pensamentos começam a ecoar sem resistência. A luz diminui, as obrigações do dia se recolhem, e aquilo que foi empurrado para depois encontra finalmente um terreno fértil para emergir. Não é raro que, justamente quando tudo parece convidar ao sono, a mente se recuse a acompanhá-lo. Durante o dia, a atenção é fragmentada. Tarefas, conversas, compromissos e estímulos constantes funcionam como âncoras externas que organizam o pensamento. À noite, essas âncoras desaparecem. O cérebro, livre das demandas imediatas, volta-se para dentro. Esse movimento não é um erro de funcionamento, mas uma característica natural da mente humana. O problema surge quando essa introspecção se transforma em aprisionamento, quando o pensamento deixa de fluir e passa a girar em círculos. A noite intensifica tudo. Emoções parecem mais densas, memórias ganham contornos mais vivos e preocupações se tornam maiores do que realmente são. Parte disso está ligada à própria fisiologia. O cansaço reduz a capacidade de filtrar pensamentos, tornando a mente mais permeável a ideias automáticas. Aquilo que durante o dia poderia ser descartado rapidamente, à noite encontra menos resistência. O cérebro, já fatigado, tenta resolver pendências emocionais justamente quando dispõe de menos recursos para fazê-lo com clareza. Existe também um aspecto simbólico nesse processo. A noite carrega um significado psicológico profundo. Ela marca o fim de um ciclo, o momento em que o indivíduo se encontra consigo mesmo, sem papéis sociais tão definidos. Para muitas pessoas, esse encontro é desconfortável. Pensamentos sobre escolhas feitas, caminhos não seguidos e incertezas futuras encontram espaço para se manifestar. Não porque sejam novos, mas porque finalmente são ouvidos. Nem todo pensamento noturno é problemático. Há quem encontre nesse período um espaço de criatividade, reflexão e conexão consigo mesmo. Ideias surgem, soluções aparecem, e a mente percorre caminhos que o ritmo do dia não permite. A diferença está na sensação que acompanha esse movimento. Quando pensar à noite gera clareza, leveza ou curiosidade, trata-se de um uso saudável desse espaço interno. Quando, porém, o pensamento se torna repetitivo, pesado e carregado de ansiedade, a noite deixa de ser um território de descanso e passa a ser um campo de tensão silenciosa. As emoções que emergem nesse horário costumam seguir certos padrões. A ansiedade aparece como antecipação do futuro, uma sequência de cenários hipotéticos que raramente se resolvem. A nostalgia puxa lembranças do passado, muitas vezes idealizadas ou acompanhadas de arrependimento. O medo surge de forma difusa, sem objeto claro, apenas como a sensação de que algo não está resolvido. Essas emoções não surgem porque a noite as cria, mas porque ela remove as distrações que impediam que fossem sentidas com tanta intensidade. Pessoas mais sensíveis emocionalmente, introspectivas ou com alto senso de responsabilidade tendem a experimentar esse fenômeno de forma mais intensa. Durante o dia, elas funcionam, resolvem problemas e atendem expectativas. À noite, quando o desempenho deixa de ser exigido, a mente continua trabalhando, como se não soubesse desligar. Há uma tentativa inconsciente de organizar a vida, entender sentimentos e antecipar riscos, tudo isso em um momento pouco favorável para decisões equilibradas. Ficar preso nos próprios pensamentos à noite não é sinal de fraqueza emocional, nem falta de maturidade. Muitas vezes, é justamente o oposto. Uma mente ativa, reflexiva e profundamente envolvida com a própria experiência. O sofrimento surge quando essa atividade mental não encontra limites, quando o pensamento perde a função de compreender e passa a apenas repetir. A pessoa não está pensando para avançar, mas pensando porque não consegue parar. Esse aprisionamento mental costuma gerar uma relação conflituosa com o próprio descanso. A cama, que deveria simbolizar pausa e recuperação, passa a ser associada à inquietação. O simples ato de deitar se transforma em um gatilho para o fluxo de pensamentos. O corpo pede repouso, mas a mente insiste em permanecer desperta, como se houvesse algo urgente a ser resolvido antes que o sono seja permitido. Compreender esse cenário é o primeiro passo para mudar a relação com a noite. Antes de buscar soluções ou técnicas, é preciso reconhecer que a mente noturna não está tentando sabotar o descanso, mas proteger, organizar e dar sentido à experiência vivida. Mesmo que falhe nessa tentativa, sua intenção é compreensível. E é justamente ao entender por que a mente se comporta dessa forma,
criando diálogos internos, cenários e preocupações intermináveis, que se abre espaço para aprofundar essa investigação e seguir adiante. Quando a noite se instala e o corpo finalmente desacelera, a mente assume um ritmo próprio, muitas vezes mais intenso do que durante o dia. Pensamentos começam a se organizar em narrativas longas, repetitivas e difíceis de interromper. Pequenas preocupações ganham complexidade, situações simples se transformam em problemas elaborados, e a mente passa a operar como se estivesse diante de algo urgente. Esse funcionamento não acontece por acaso. Ele segue uma lógica psicológica específica, profundamente ligada à forma como o cérebro lida com incertezas, emoções não resolvidas e sensação de controle. A ruminação é um dos principais mecanismos desse processo. Diferente de refletir para encontrar soluções, ruminar é revisitar os mesmos temas inúmeras vezes, sem avanço real. A mente retorna a conversas passadas, analisa cada palavra, imagina respostas alternativas e reconstrói cenas com novos desfechos. À noite, esse ciclo se intensifica porque não há interrupções externas. Não existe um compromisso imediato, uma tarefa exigindo atenção ou alguém puxando o foco para fora. O pensamento segue livre, mas sem direção clara. Grande parte dessa atividade mental é movida pela ansiedade. A mente noturna tenta antecipar o futuro como forma de reduzir riscos. Ela cria cenários hipotéticos, ensaia possibilidades negativas e busca prever tudo o que pode dar errado. Essa antecipação gera uma falsa sensação de preparo, como se pensar o suficiente pudesse impedir que algo ruim acontecesse. No entanto, o efeito costuma ser o oposto. Quanto mais cenários são criados, maior se torna a sensação de insegurança. O futuro se multiplica em possibilidades, e nenhuma delas oferece descanso. O medo desempenha um papel central nesse processo. À noite, ele se apresenta de forma mais silenciosa e difusa. Não é necessariamente um medo específico, mas uma inquietação geral, uma sensação de que algo está fora do lugar. O cérebro, sensível a qualquer sinal de ameaça, mantém-se em estado de alerta, mesmo quando o ambiente é seguro. Esse estado impede o relaxamento profundo necessário para o sono, mantendo a mente ativa e vigilante. A culpa e o arrependimento também encontram na noite um espaço privilegiado. Pensamentos sobre o passado surgem carregados de julgamento. A mente revisita escolhas feitas, oportunidades perdidas e momentos em que acredita ter falhado. O tom desses pensamentos raramente é neutro. Há uma tendência à autocrítica, como se a pessoa estivesse constantemente se avaliando à luz de padrões elevados. À noite, ao reduzir distrações, amplifica essa voz crítica, que passa a ocupar o centro do diálogo interno. Esse diálogo interno é um elemento-chave do pensamento noturno. Trata-se de uma conversa contínua consigo mesmo, onde perguntas, respostas, críticas e justificativas se misturam. Muitas vezes, essa voz não soa como um apoio, mas como um juiz. Ela cobra, compara e exige explicações. Essa dinâmica não surge espontaneamente. Ela é construída ao longo da vida, a partir de experiências, expectativas externas e aprendizados emocionais. À noite, sem filtros sociais, essa voz se manifesta com mais força. A insônia, em muitos casos, não é causada por um problema físico, mas por essa atividade mental incessante. O corpo pode estar cansado, mas a mente permanece em alerta. A tentativa de dormir se transforma em uma luta contra os próprios pensamentos. Quanto mais a pessoa tenta forçar o sono, mais consciente se torna da própria vigília. O silêncio do quarto passa a destacar cada pensamento, cada preocupação, cada diálogo interno, criando um ciclo difícil de romper. Esse funcionamento mental noturno costuma gerar frustração. A pessoa sabe que precisa descansar, reconhece que pensar naquele momento não está ajudando, mas sente que não consegue parar. Surge, então, uma sensação de perda de controle sobre a própria mente. Esse sentimento, por si só, alimenta ainda mais ansiedade, reforçando o ciclo de pensamentos. A noite deixa de ser um espaço neutro e passa a ser associada à inquietação e ao esforço mental. Ainda assim, é importante compreender que a mente noturna não está falhando. Ela está tentando resolver, proteger e organizar. O problema não está na intenção, mas no momento escolhido. À noite, com menos recursos emocionais e cognitivos disponíveis, a mente insiste em resolver questões complexas, justamente quando a clareza está reduzida. Esse descompasso explica por que pensamentos parecem mais pesados e problemas mais insolúveis nesse horário. Perceber esses mecanismos ajuda a tirar o pensamento noturno do campo do mistério ou da culpa. Ele não é um inimigo invisível,
mas um padrão compreensível de funcionamento psicológico. No entanto, quando esse padrão se repete noite após noite, seus efeitos começam a transbordar para além da madrugada, influenciando o humor, a energia e a forma como a pessoa vive o dia seguinte. É a partir desse impacto acumulado que se torna possível entender como pensar demais à noite afeta profundamente a vida emocional como um todo. Quando a mente passa horas presa aos próprios pensamentos durante a noite, o efeito não termina ao amanhecer. Mesmo que o corpo tenha permanecido deitado, algo dentro não descansou por completo. A pessoa acorda com a sensação de cansaço difuso, como se tivesse passado a noite resolvendo problemas invisíveis. Esse desgaste não vem apenas da falta de sono profundo, mas do esforço mental contínuo, silencioso e prolongado. Pensar demais à noite cobra um preço emocional que se manifesta ao longo do dia. Um dos primeiros sinais desse impacto é a alteração do humor. A mente que passou a madrugada em estado de alerta tende a carregar essa tensão para o dia seguinte. Pequenas contrariedades provocam reações mais intensas, a paciência diminui e a sensibilidade emocional aumenta. Não porque a pessoa esteja frágil, mas porque seus recursos internos já foram parcialmente consumidos durante a noite. É como começar o dia com a bateria emocional descarregada. A ansiedade também se torna mais persistente. Pensamentos noturnos costumam criar narrativas negativas que permanecem ativas mesmo após o despertar. Preocupações que surgiram de madrugada continuam ecoando, influenciando a forma como a pessoa interpreta situações comuns. O futuro parece mais ameaçador, decisões parecem mais difíceis e o sentimento de urgência se instala sem motivo claro. A mente, acostumada a antecipar riscos à noite, mantém esse padrão durante o dia, mesmo quando não é necessário. Além disso, o pensamento excessivo noturno afeta a relação que a pessoa tem consigo mesma. Durante a noite, a autocrítica costuma ganhar força, e essas avaliações internas negativas não desaparecem com a luz do dia. Aos poucos, constrói-se uma narrativa interna em que falhas são ampliadas e conquistas minimizadas. A pessoa passa a se perceber de forma mais dura, menos compassiva. O diálogo interno, moldado na solidão da madrugada, passa a acompanhar a identidade emocional. Esse processo influencia diretamente a autoestima. Não se trata apenas de se sentir inseguro, mas de desenvolver uma sensação constante de inadequação. Pensar demais à noite frequentemente leva a comparações, revisitações do passado e projeções de futuros idealizados. O presente perde valor diante de tudo o que poderia ter sido diferente ou do que ainda pode dar errado. Assim, a pessoa vive com a impressão de estar sempre em débito consigo mesma. Os relacionamentos também sofrem os efeitos desse padrão. Noites mal dormidas e mentes sobrecarregadas reduzem a capacidade de escuta, empatia e presença emocional. A pessoa pode se tornar mais reativa, mais defensiva ou mais fechada, não por falta de afeto, mas por exaustão interna. Pequenos conflitos ganham proporções maiores, e mal-entendidos se tornam mais frequentes. O excesso de pensamento noturno cria um terreno emocional instável, onde tudo parece mais sensível do que realmente é. Há ainda um efeito cumulativo que muitas vezes passa despercebido. Quando a noite deixa de ser um espaço de descanso emocional, o dia perde um ponto de recuperação essencial. O organismo não encontra um momento claro de pausa, e a vida passa a ser vivida em um estado quase contínuo de tensão leve. Essa condição não é dramática o tempo todo, mas é persistente. Com o passar do tempo, ela pode gerar uma sensação de sobrecarga constante, como se nunca houvesse um momento real de desligamento. Paradoxalmente, muitas pessoas continuam esperando a noite como um refúgio. Existe a expectativa de que, quando tudo silenciar, finalmente será possível descansar. Quando isso não acontece, surge frustração e, em alguns casos, medo da própria noite. O horário de dormir passa a ser antecipado com apreensão, pois a pessoa já associa a cama ao início do turbilhão mental. Esse condicionamento emocional aprofunda ainda mais o problema, criando um ciclo difícil de romper. Pensar demais à noite também afeta a forma como a pessoa se relaciona com o próprio corpo. O cansaço se acumula, mas muitas vezes não é reconhecido como legítimo, justamente porque não vem de esforço físico. A pessoa sente que não deveria estar tão cansada, o que gera mais cobrança interna. Esse distanciamento das próprias necessidades corporais reforça a desconexão entre mente e corpo, mantendo o pensamento como o protagonista absoluto da experiência. Com o tempo, viver sob esse padrão pode gerar uma sensação de estranhamento consigo mesmo. A pessoa percebe que sabe explicar seus sentimentos, mas tem dificuldade de simplesmente senti-los sem análise.
A vida passa a ser processada antes de ser vivida. Esse excesso de mediação mental cria distância do presente, tornando os dias mais automáticos e menos vívidos. Reconhecer o impacto emocional do pensamento noturno não significa aceitar esse padrão como inevitável. Pelo contrário, é justamente essa consciência que abre espaço para a mudança. Ao perceber que a mente não descansa sozinha, torna-se possível buscar formas mais gentis de desacelerar, criando condições para que a noite volte a cumprir sua função natural. Essa transição não acontece de forma abrupta, mas começa quando a pessoa entende que acalmar a mente à noite não é uma questão de força de vontade, e sim de construir novos caminhos de cuidado e presença, caminhos que começam a se desenhar quando se aprende a criar espaço mental antes do sono. Depois de compreender como a mente se prende aos próprios pensamentos durante a noite e o impacto que isso gera na vida emocional, é comum surgir a urgência por soluções rápidas. Muitas pessoas passam a buscar formas de desligar a mente, como se o pensamento fosse um interruptor defeituoso. No entanto, essa tentativa de controle direto costuma produzir o efeito contrário. Quanto mais se exige silêncio interno, mais a mente se agita. A mudança começa quando o foco deixa de ser calar os pensamentos e passa a ser criar espaço entre eles. A mente noturna não precisa ser combatida, mas reorganizada. Pensamentos insistentes costumam surgir porque não encontram um lugar adequado para existir. Ao longo do dia, emoções são adiadas, decisões são empurradas e sensações são ignoradas em nome da funcionalidade. À noite, quando as exigências cessam, tudo retorna de uma vez. Criar espaço mental significa oferecer à mente formas mais seguras e gentis de processar o que foi vivido, antes que ela precise fazer isso sozinha, no silêncio da madrugada. Uma das mudanças mais importantes está na forma como o dia se encerra. Muitas pessoas transitam diretamente da atividade intensa para a cama, sem qualquer transição consciente. O corpo até desacelera, mas a mente continua operando no ritmo diurno. Criar pequenos rituais noturnos ajuda a sinalizar que o dia está terminando. Não se trata de técnicas complexas, mas de gestos simples que marcam a passagem do tempo, permitindo que a mente reduza gradualmente sua ativação. O corpo desempenha um papel central nesse processo. Pensar demais à noite costuma estar associado a uma desconexão das sensações físicas. Trazer a atenção para o corpo ajuda a interromper o domínio absoluto do pensamento. Respirar de forma consciente, perceber o peso do corpo na cama ou notar sensações sutis cria pontos de ancoragem no presente. Esses momentos não eliminam pensamentos, mas reduzem sua intensidade, oferecendo descanso ao sistema emocional. Externalizar o que se passa internamente também é uma forma poderosa de criar espaço mental. Quando tudo permanece apenas na mente, os pensamentos se misturam e se repetem. Escrever antes de dormir, mesmo que por poucos minutos, permite que a mente descarregue parte do conteúdo acumulado. Ao colocar no papel preocupações, ideias ou sentimentos soltos, a pessoa sinaliza para si mesma que aquilo foi registrado e pode ser retomado em outro momento. Isso reduz a sensação de urgência que mantém a mente ativa. Outro aspecto fundamental é a forma como a pessoa se relaciona com os próprios pensamentos. Em vez de segui-los automaticamente, é possível aprender a observá-los com mais distância. Pensamentos noturnos tendem a soar absolutos, como se fossem verdades definitivas sobre o passado ou previsões certeiras sobre o futuro. Reconhecer que eles são apenas construções mentais, influenciadas pelo cansaço e pela vulnerabilidade do horário, ajuda a reduzir seu poder emocional. Ressignificar a noite também faz parte desse caminho. Para muitas pessoas, ela se tornou sinônimo de confronto interno. Recuperar a noite como um espaço de cuidado exige paciência e repetição. Pequenas experiências de presença, conforto e segurança ajudam a reconstruir essa relação. Aos poucos, a mente aprende que não precisa permanecer em alerta constante, porque existe um espaço confiável para descansar. É importante lembrar que pensar profundamente não é um defeito. Muitas das pessoas que ficam presas nos próprios pensamentos à noite são sensíveis, criativas e emocionalmente conscientes. O objetivo não é diminuir essa profundidade, mas evitar que ela se transforme em sofrimento. Quando a mente encontra limites claros e um ambiente interno mais acolhedor, sua intensidade passa a ser uma aliada, não uma fonte de exaustão. Criar espaço mental à noite não significa alcançar silêncio absoluto, mas permitir que o pensamento deixe de ocupar todo o campo da experiência. Significa aceitar que a mente pode continuar ativa, sem que isso impeça o descanso. Aos poucos, pensar, sentir e estar presente voltam a coexistir de forma mais equilibrada.
A noite deixa de ser um território de luta silenciosa e passa a ser, novamente, um espaço possível de repouso, presença e reconexão consigo mesmo.